Hoje quero fazer um vídeo aqui sobre dois circuitos que podem aparecer em amplificadores de áudio que acabam causando muita confusão nas pessoas e acabam gerando muitas lendas, muita desinformação. Então hoje eu quero falar sobre o circuito V-limiter e o circuito limiter. Tá? São dois circuitos diferentes, V-limiter e limiter de áudio, limiter de som, não são a mesma coisa. Tá? Então hoje eu quero mostrar a atuação dos dois e mostrar que são fenômenos diferentes. O V-limiter, por exemplo, ele não atua no ganho do amplificador. O ganho do amplificador permanece sempre o mesmo e quando há um curto-circuito na saída, o V-limiter cessa a informação na base dos transistores de saída. Limiter é um outro circuito que atua no ganho do amplificador. Então o amplificador, ele, às vezes por ser extremamente potente, ou ser um amplificador de PA, que tem esse recurso, ele tem um circuito que monitora a saída dele e quando está muito próximo do máximo de tensão na saída, o circuito devolve um sinal lá no, por exemplo, no par diferencial, que faz com que o ganho do amplificador baixe. Então no caso aqui, se fosse nesse tipo de amplificador aqui, nos amplificadores dos anos 70 não tinha limiter, tá? Não confundam limiter com V-limiter. Mas em amplificadores modernos pode haver o limiter e o V-limiter trabalhando juntos. Tá? Então o limiter, ele vai pegar uma informação da saída e vai colocar lá na entrada do amplificador e vai baixar o ganho. Por exemplo, se fosse no caso desse aqui, esse aqui tem o ganho de 30. Então se a gente está com o volume baixo, ele está amplificando na razão de 30 o que está entrando. Se a gente está com o volume muito alto na saída aqui, que ele está chegando próximo da tensão máxima de saída, ele manda um sinal lá para a entrada, tá, para o par diferencial, e o ganho baixa, por exemplo, para 10. Então, o que é baixo, o amplificador aplica 30 de ganho, e um sinal que é muito alto, o amplificador aplica, por exemplo, 10 de ganho. Então, isso faz uma compressão da faixa dinâmica. Tá? O que é bem diferente do que o V-limiter faz, que é o fato dele não atuar no circuito de ganho do amplificador, mas ele atua direto na saída. Então, quando a tensão nesses resistores aqui chega num limite, o V-limiter, os transistores são polarizados e ocorre, digamos, um ceifamento. Tá? Então, V-limiter faz o amplificador ceifar, que é uma coisa bem diferente de limitação de potência por faixa dinâmica que o circuito limiter faz. Tá? Então eu vou mostrar aqui no osciloscópio os dois fenômenos acontecendo. Eu montei aqui uma espécie de limiter, tá? Que é essa lâmpada aqui, e eu vou usar o VI limiter do próprio amplificador para mostrar que são fenômenos diferentes, que o limiter e o V-limiter não tem nada a ver. Um atua diretamente na saída e monitora, digamos que a corrente. Então quando a corrente e a tensão estão muito altas, o V-limiter pode entrar em atuação, né, dependendo de como ele foi configurado, como é que está os resistores de polarização dos transistores de limitação. Então, por exemplo, no quasar aqui, quando a gente usa menos de 3 ohms, o circuito V-limiter passa a ter atuação. Lembrando aqui que o quasar não tem limiter, ele tem VI-limiter. Tá? Então, para fazer aqui uma simulação de um limiter, eu coloquei uma lâmpada em série aqui com a carga. Então essa lâmpada está em série com esses 4 ohms aqui. Eu coloquei uma caixa de som aqui também para a gente monitorar a música que vai tocar. E no outro canal aqui eu tenho 4 resistores de 1 ohm, onde eu vou simular quer dizer, simular não, vou fazer o V-limiter atuar. Tá? O que eu vou fazer? Aqui em 4 ohms não há limitação, eu vou mostrar ali na tela, e depois eu vou passar essa ponteira aqui para o 2 ohms. Tá? Então eu vou ligar 2 ohms no quasar aqui, que eu sei que aí ele vai estar tendo a possibilidade do V-limiter começar a ser polarizado e ele atuar, tá? Causando ceifamento. Então,
eu vou mostrar o sinal comprimido pelo circuito de compressão, aqui o circuito de limiter, que vai ser a nossa lâmpada, e vou mostrar o sinal que fica quando o veio limiter atua. Vocês vão ver que é bem diferente, tá? São coisas diferentes. As pessoas olham muitas vezes e acham que é a mesma coisa, porém não é. Limitação de veio limiter é uma coisa e limitação por compressão de faixa dinâmica é outra, tá? Então, se alguém quiser procurar na internet, estudar sobre isso, circuito CAG, controle automático de ganho, tá? Então, se a gente instalar nesse amplificador aqui um controle automático de ganho que monitore o que está saindo aqui atrás e atue no ganho do amplificador, baixando de 30 para algum outro número, tá? A gente vai estar instalando um compressor no amplificador. O amplificador vai se tornar um compressor de faixa dinâmica. Então, o que for baixinho ele vai amplificar com um ganho maior e o que for alto ele vai amplificar com um ganho menor. Isso é um compressor, tá? Então, esse circuito vai, digamos que, evitar que o amplificador safe, ou seja, não vai ter ceifamento, porque quanto mais volume a gente tentar colocar, mais o próprio sinal da saída vai atenuar o ganho das placas. Então a gente vai comprimindo a faixa dinâmica. Tá, então quem quiser procurar também em inglês é AGC, Automatic Gain Control. Tá? Então é esse circuito que faz a compressão. Tá? Isso tem em rádio, TV, às vezes um aparelho tem vários controles de ganho automático. Tá? Então, por exemplo, dentro de um rádio FM tem o controle automático de ganho, que é para quando a gente está em uma cidade que tem um rádio muito forte. Então o controle automático de ganho faz com que a rádio muito forte seja atenuada e a rádio mais fraca seja amplificada com o ganho original do amplificador. Então aí a rádio mais forte vai ser amplificada com uma taxa menor do que a rádio mais longe. Então aí o rádio FM a gente consegue pegar estações muito fortes e muito fracas através do emprego de um controle automático de ganho, tá? Por sinal. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar primeiro o canal aqui do veio limiter, eu vou mostrar o sinal não limitado, tá? Estou usando aqui em 4 ohms, depois eu vou passar para 2 e a gente vai ver ele na tela, tá? Eu vou rodar uma música aqui no computador. Rich, I'm not a witch, I just work from 9 to 5, no need to worry, don't feel so sorry, I love hearing my favorite tune. Bom, então temos aqui o sinal aí, não está exatamente igual, tá? Eu não acertei muito bem o volume aqui, mas vejam que o amplificador está seguindo a entrada, o canal amarelo aqui do osciloscópio é o sinal que vem do computador, então aqui o quasar está seguindo, no caso a entrada, está sendo fiel, só está com um volume um pouquinho mais baixo. Vou aumentar aqui para ver se eu consigo equalizar aqui para ficar igualzinho. Bom, agora eu passei um pouquinho do nível, então agora o rosa ficou um pouco maior. Mas veja que o amplificador está seguindo a entrada, está sendo fiel, não está tendo limitação, tá? Agora eu vou passar aqui a garra para o 2 ohms aqui, tá? Então estou em 2 ohms, agora eu sei que vou ter limitação por veio limiter, tá? Então vamos tocar aqui. Aqui tá bom. Vejam aqui como é a limitação por veio limiter. Vejam que ceifa. O veio limiter faz o amplificador ceifar. Fazer o amplificador ceifar não é comprimir faixa dinâmica, não é perder dinâmica. A gente simplesmente está fazendo o amplificador ceifar. Tá? Vejam ali que o canal, a saída acompanha a entrada num período onde a potência de saída não está excedendo o que o veio limiter deixa sair. Tá?
tá? Então aqui, ó, nesse período aqui, nesse trecho aqui, o amplificador foi fiel. Aqui nesse trecho aqui, o amplificador foi fiel. Aqui, ó, o traço rosa ali mostra que o amplificador ceifou, tá? Aqui em cima também é a mesma coisa. Então a gente vê aí o ceifamento. Então, ceifamento não é perda de dinâmica, tá? Veio limiter faz o amplificador ceifar. Agora vamos ver aqui o outro canal, tá? Que é o canal azul, onde está o meu compressor aqui, o meu limitador de faixa dinâmica, o meu limiter, tá? A lâmpada faz o serviço de limiter. Poderia ser um circuito ali dentro fazendo isso, mas o mais fácil que para mim foi colocar a lâmpada. Agora eu vou ligar o outro canal aqui, o azul, vou desligar o rosa por enquanto. Então a gente vai ver o azul e o amarelo é a entrada, e a gente vai ver se a saída vai seguir ou não o sinal de entrada, tendo esse compressor aqui, essa lâmpada que faz o serviço de limiter, tá? Então vamos dar o play ali, depois eu coloco todos os três sinais juntos. Então aqui, ó, a lâmpada, quando ela está quente, ela muda a resistência, ela fica com a resistência muito maior do que fria. Então é assim que uma lâmpada consegue fazer o serviço de limiter. Então quando vai passar muita potência, ela faz o serviço de limiter, tá? Apesar do circuito limiter só monitorar a tensão na saída, tá? A lâmpada aqui está monitorando a potência, tá? Então essa lâmpada está servindo como um limiter de potência. Vamos ver no osciloscópio então. Enquanto isso, a lâmpada vai estar piscando aqui como foi visto antes. Então a gente vê aqui o serviço de limiter. Vejam que é diferente. Aonde o amplificador está trabalhando com potência baixa, o sinal fica quase igual à origem, que é o amarelo, tá? O amarelo é a entrada do sistema. Porém, quando o sinal amarelo, que é a entrada, fica muito alto, acontece a compressão. Mas vejam que ali dentro o sinal continua semelhante à entrada, então a gente não perde totalmente a referência com a origem, como a gente perde com o V-limiter. Então notem que são serviços diferentes, tá? Limiter e V-limiter não são o mesmo circuito, e um V-limiter não tem como comprimir faixa dinâmica, tá? Agora eu vou ligar os três canais juntos, vou ligar o canal rosa, então a gente vai ver a limitação por ceifamento e vai ver a limitação por compressão de faixa dinâmica, tudo junto, tá? Vamos lá. I'm not rich, I'm not a witch, I just work from 9 to 5. No need to worry, don't feel so sorry. Vamos ver se a gente consegue analisar aqui. Vejam aqui, ó, o sinal amarelo é o que é a entrada, então é a origem. O sinal rosa é o canal que está sofrendo ceifamento, porque o V-limiter está causando isso, porque a gente está com a impedância errada realmente, então ele tem que causar isso. E a gente tem o canal azul ali comprimido pela lâmpada, comprimido pelo limiter. Vejam aqui, ó, nesse caso aqui, nitidamente a gente vê como é que deveria ter acontecido, no caso no canal que está tendo limitação, ó, aqui ficou reto, porém no canal que está com limiter, o sinal continua se parecendo com a entrada, a gente não perde a identidade com a entrada, então o limiter não causa ruído, porém o V-limiter causa ruído. O V-limiter ele não atua silenciosamente, então quando o V-limiter atua, ele faz um ronco. O V-limiter causa ceifamento, tá? Vamos tocar mais um pedaço aqui.
aqui, ó, temos os ceifamentos do veio limiter, temos as compressões do limiter ali embaixo, o azul, ó. Estão vendo aqui o azul? Passei ele para frente. Aqui, o azul é um canal com limiter e o rosa é um canal com VI limiter, é diferente, tá? Um faz compressão, outro faz ceifamento. Então nunca um circuito VI limiter vai conseguir comprimir a música, porque para comprimir a música ela tem que ser igual à entrada, tem que ser igual à origem, porém com ganho menor, tá? Então vejam que é muito diferente o que um circuito faz e que o outro circuito faz, tá? Vejo aqui, ó, todos os ceifamentos que ocorreram por causa do VI. Deixa eu desligar aqui os outros canais. Ó, vejam aqui ceifamentos. Então o VI limiter, sempre que ele atuar, ele vai causar ruído. Então se a gente não tem ruído no trabalho com o amplificador, não tem digamos um ruído prematuro, por exemplo, o VI limiter não está atuando, tá? Aqui, se a gente fosse escutar isso aqui, seria muito ruidoso, porque está ceifado, tá? Aqui, ó, o limiter trabalhando, a gente praticamente não percebe que ele está ativo numa música, tá? O limiter é usado para, por exemplo, o microfone. Quando a gente, por exemplo, vai microfonar alguma pessoa que costuma falar baixo e falar alto, então o limiter é muito bom, o compressor, tá? Porque o compressor vai dar menos ganho na hora que a pessoa fala alto e vai dar mais ganho na hora que a pessoa fala baixo, tá? Então aqui é isso que está acontecendo. O que no amarelo aqui, ó, tinha mais ganho, tá? Recebeu menos amplificação, tá? E o que tinha menos ganho aqui recebeu amplificação praticamente igual, tá? Então vejam que é muito diferente a coisa, tá? Olha só, como deveria ser é o amarelo e como foi é o rosa ali, o azul. Então não acreditem em pessoas que falam que VI limiter faz compressão de faixa dinâmica, compressão de áudio, ou que vai tirar a dinâmica do sistema, tá? O VI limiter tem outra função, e a função dele é fazer o amplificador ceifar quando está na impedância errada. Se eu passar aqui, por exemplo, por 3 ohms, ó, já praticamente não vai haver mais atuação do VI limiter. Vamos testar? Então, vamos deixar aqui somente o canal amarelo e o rosa. Vou dar play aqui. Ó, passei para 3 ohms, não teve mais ceifamento. Se eu passar, por exemplo, aqui para 1 ohm, vai ter muito mais ceifamento, porque o VI limiter foi programado para atuar nessa impedância, tá? Então vou dar um play aqui. Então vejo ali o ceifamento muito mais prematuro, tá? Porque eu estou realmente na impedância errada. Agora quando eu vou aqui para o 3 ohms, não tenho mais ceifamento, e quando eu vou para 4, aí nunca vai existir ceifamento. O limiter aqui, tá, o nosso compressor, a nossa lâmpada, ela é muito usada em caixas de som, às vezes da JBL, vários fabricantes usam lâmpadas nos tweeters das caixas de som para que a lâmpada comprima a potência. Então ela vai aquecendo, a resistência dela vai subindo e ela passa a proteger o tweeter. O som que vai sair do tweeter vai estar comprimido. Então, às vezes as pessoas têm caixas com compressores dentro e nem se dão de conta que a lâmpada está fazendo esse serviço de compressão de faixa dinâmica. Então o que deveria tocar muito alto toca médio, e o que deveria tocar baixo toca, digamos, quase igual a médio, quase normal no volume, tá? Então a lâmpada não atrapalha os sons baixos, mas ela atenua os sons altos. A construção do circuito VI limiter, ela só consegue fazer uma coisa: ceifar. Então é ceifar que é a consequência do uso do VI limiter, tá?
and I feel that it's good enough. Vamos ver aí os 3 canais de novo. Então temos aí sinal não comprimido, que é o da entrada, vem do computador. Sinal ceifado, que é o canal que está com 2 ohms. E sinal comprimido, que é o que está com a lâmpada, que está com o limiter. Tá? Nunca mais confundam limiter com V-limiter. Um comprime a faixa dinâmica, que é o limiter, que tem em alguns amplificadores profissionais de grande porte, e V-limiter, que teria que ter em todos os amplificadores que existem. Tá? O V-limiter ele é calculado para uma impedância abaixo da mínima que o amplificador suporta. Tá? Então esse aqui foi feito para 4 ohms, esse V-limiter atua abaixo de 3 ohms quando a gente está com uma potência perto do máximo. Tá? Então provavelmente 2 ohms e meio na máxima potência, o V-limiter do quasar já vai começar a atuar. Tá? Mas em 3 ohms para cima a gente pode chegar perto da máxima potência, que o V-limiter não está atuando. Tá? Então é por causa do V-limiter que aqui estão os transistores originais até hoje. Tá? Se não fosse o V-limiter, esses transistores aqui não estariam mais aqui. Porque se a gente fizer um curto na saída do amplificador, a corrente tende a infinito. Então aí a gente depende da sorte de ter os fusíveis corretos aí no aparelho. Mais uma olhadinha aqui nos 2 fenômenos. Fenômeno de ceifamento, causado pelo V-limiter, quando a gente está com a impedância errada. Fenômeno de compressão de faixa dinâmica, causado pela lâmpada, pelo limiter aqui. E o sinal de entrada descomprimido, sem limitação e sem compressão. Tá? Então é isso aí. Limiter e V-limiter são circuitos totalmente diferentes. Não fazem a mesma função. Um abraço.